se o preço foge muito do custo de produção, ele gera estímulo, gera aumento de produção e depois vem a oferta. E a oferta joga o preço para baixo de novo. Ou seja, quando o preço chegou muito alto lá em cima, não é tão alto que nem foi em 94, gerou estímulo de produção e a produção vai vir. Depois o mercado vai se equacionar. Ou seja, aquela situação, ela não era sustentável. Aqui, na Bahia, vocês também produzem Conilon. Olha o quadro diferente do Conilon. Se eu peguei o Conilon, olha o preço do Conilon. 2010 também subiu, 2011, barrigada. Mas qual que é a diferença do Arábica para o Conilon? O Conilon vem subindo. Ou seja, o preço do Conilon vem subindo porque a procura por Conilon vem sendo maior nos últimos anos. O Conilon vem ganhando espaço nos blends das indústrias. E daí por isso que está se valorizando. Mas uma coisa, a gente já percebe ali no gráfico, ali, olha, no finalzinho do gráfico, que o Conilon já está começando a cair. Por que está caindo? No final do mês já tem Conilon ainda para vender. Entrada de safra. Bom, em cima disso, alguns cenários e perspectivas. Primeiro, no curto prazo, tem uma acomodação técnica com chance do mercado subir. Sem consistência, mas tem chance. Dá uma melhorada no quadro econômico, você abre espaço para o mercado dar uns repiques. E a gente vem observando isso. Ele saiu, está sustentando a 40, agora lá em Nova York está em 140, 145 centavos, ou seja, já chegou a 137, há espaço para ele romper 45, buscar os 50, enfim. Mesmo que chegue a 60, ainda está dentro de uma linha lateral. Ou seja, não quer dizer que está invertendo tendência e está subindo. Não, ainda está em acomodação. Então, para aqueles que ainda têm café para vender, é interessante aproveitar esse refixo. Tem muito café para vender, é interessante aproveitar esse refixo para fazer alguma coisinha, antes da safra chegar. Doença na América Central é um fator que também ajuda nessa recuperação dos preços. Não dá um impacto que a gente estava esperando, mas ajuda. E sem força para voos mais amplos. É aquela questão da demanda quieta em função do efeito da crise. E tem um outro fator aí, que é um fator estadual, que é o fim do inverno no norte, no hemisfério norte. Fim do inverno lá, se a demanda já estava curta, ela tende a ficar sazonal. O consumo de bebida quente é sazonal. Terminou o inverno, ele é maior do que na primavera e verão. Terminando o inverno vai acabar aqui. Semana que vem? Semana que vem, 2 semanas, enfim. Você começa a diminuir o fluxo. Então, e o pessoal já está de olho na temporada 2012 e 2013. O que pode acontecer na temporada 2012 e 2013? Uma leitura que se faz lá fora, que é o seguinte: como o Brasil exportou menos do que o normal, de uma safra recorde, entre julho e dezembro de 2012, ele potencializa uma exportação grande para esse primeiro semestre de 2013, não é verdade? Sobra café para ele emplacar. Além disso, daqui a pouco começa a chegar a safra nova, que é comum você ouvir nas rodas o pessoal que mexe com Nova York dizer o seguinte: risco de encontrar uma safra com a outra. E se encontrar uma safra com a outra, qual foi o efeito? É positivo ou negativo sobre a criança? É mais oferta, é mais tranquilidade para eles. Então, quer dizer, eles olham para a América Central e dizem: tudo bem, tem um problema na América Central, mas no Brasil tem bastante oferta que me abastece agora no curto prazo, vai ter uma safra grande que vai me dar tranquilidade, e eu vou apostar o seguinte: Centrais, África e Vietnã, ou seja, apostando Centrais não, Vietnã, Colômbia, apostando no final do ano. Ou seja, de certa forma, esse potencial de crescimento dessas outras origens pode amenizar ou até estancar o efeito dos centrais. É isso que o pessoal está apostando. Se vai dar certo ou não sei, mas essa é a aposta deles no curto prazo. A safra nova também é grande, e daí você tem o risco de encontro de safras e o risco de uma bolha de oferta. Essa bolha de oferta, o pessoal já vem falando desde o final do ano passado. Desde o final do ano passado, isso aí, de certa forma, até certo ponto já está precificado nessa queda do preço, já está precificado isso. Ou seja, o efeito de uma bolha vai ser menor, porque ele já precificou esse quadro. Bom, atenção e cuidados. Daí é o seguinte: tudo isso que eu falei, o mercado já assimilou e o preço caiu. Mas tem algumas outras coisinhas que podem, há o risco de outras duas variáveis que podem jogar o mercado para baixo. Primeiro, como é que vai chegar a safra brasileira?
produtor vai ter ou não vai ter necessidade de vender? Ele está ou não está capitalizado? Como é que ele vai chegar para a safra? Vai chegar vendendo? Agressivo? Ou seja, isso pode deslocar o diferencial do café brasileiro em relação à Nova Ordem, ajudar a cair os dois e ainda abrir o diferencial brasileiro em relação à Nova Ordem. Vai depender muito de como vai ser o comportamento do produtor na entrada da safra. E esse comportamento depende do nível de capitalização dele. Esse é um risco. Eu não estou dizendo que o produtor vai vir e vai vender e vai dar, mas é um risco. É interessante a gente olhar o mercado sempre dessa forma. Você está gerindo e está montando uma estratégia comercial para a sua safra, você tem que enxergar onde eu tenho que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado aqui e tentar se proteger, se antecipar a esses riscos. Existe risco na entrada da safra. E outro fator, colher o safra no Brasil, começa o quê? Agosto, setembro, florado, não é verdade? Ano 2014, ano de carga alta. Não sei quanto vai nessa safra, mas tivemos um floradão, bonito. Qual que vai ser a leitura dos caras lá fora? Hein? É um outro cuidado que a gente tem que ter. Então, essas duas variáveis aí, a gente tem que tomar cuidado. Eu não estou aqui dizendo que vai acontecer isso. Né? É torço, sério. Sinceramente, eu torço pelo contrário. Para todo mundo que trabalha com café, é muito melhor quando o preço sobe do que quando o preço cai. Para a indústria, para exportador, para produtor principalmente. Tá? Mas a gente tem que tomar cuidado. Gerir os riscos. Tá? Pensar comercialmente, pensar estrategicamente é gerir os riscos. Tá? E essa situação ainda pode ficar pior se essa crise se agravar lá fora. Se essa crise se agrava lá fora, aquela postura da indústria que já era curta, ela vai ficar mais curta ainda. Não é verdade? Então a gente tem algumas variáveis preocupantes no meio do caminho. O que pode mudar isso aí? Aliviar e inverter esse quadro? A gente está falando da safra de 2014, tem o inverno, e depois tem a primavera, ou seja, pode ser que não chova na primavera, não dê florada, pode ser que dê uma geada, enfim. Você está falando de pode ser uma quebra mais intensa na América Central, ou seja, tem um monte de variáveis aí que podem mexer com o mercado, fazer o mercado subir. Na verdade, a variável climática seria o principal fator. Daí, e essa variável com força para mexer no comportamento da demanda, que a demanda está lá tranquila, você tem que tirar ela da zona de conforto dela. Né? Melhora no cenário econômico, ou seja, melhora no cenário econômico leva o quê? A indústria a ser um pouquinho mais agressiva. Isso, de certa forma, tem um efeito positivo nos preços. E, último, uma intervenção do governo. Aí, a gente tem que tomar cuidado. Normalmente, as intervenções do governo, elas não estão trazendo um resultado final positivo. Tem que tomar cuidado com isso. Porque, às vezes, a gente perde share, perde mercado, né? Ou a gente cria uma ilusão, porque a intervenção do governo, a gente tem que sempre pensar da seguinte forma: quando o governo entrou no mercado, é porque a situação está ruim. Então, quando ele entra no mercado, não adianta a gente se encher de esperança que o mercado vai estourar e vai subir. É outra situação. Quando o governo entra no mercado, é porque a situação está crítica, está ruim. Né? Então, esse tipo de divisão que o produtor tem que ter. Quando o governo entra, então, quer dizer, eu não posso fazer um cenário: olha, o governo entrou agora, vai enxugar a oferta e o preço vai disparar. Se ele está jogando oferta, tem excesso de oferta e o preço está caindo. Né? E até que ponto vale a pena ele enxugar a oferta agora, se tiver oferta no nosso concorrente? E a gente perder participação, que a gente perdeu o robusto agora. Porque isso tem que ser muito bem pesado. Por isso, atenção. Né? Talvez isso aí eu abro para o pessoal aqui da mesa para discutir muito melhor do que eu discutir isso aí. Quais seriam as alternativas? Como que ele poderia ajudar o produtor nesse sentido? Né? Diante disso, além. Então, em cima disso, algumas formas de atuação, para terminar aqui. Pense de forma estratégica. Vocês, produtores, principalmente produtor, pense de forma estratégica. Comercialização, a tua comercialização começa antes da safra. Você não precisa ter produto físico para começar a pensar na comercialização. Pense antes. Enxergue os gargalos de mercado, enxergue os seus gargalos pessoais, ou seja, se tem necessidade de caixa em cada momento, coloque tudo isso na mesa e monte uma estratégia. Né? Tentando aproveitar os momentos que o preço está favorável. Enquanto que o preço está favorável, qualquer preço acima do teu custo de produção é um preço favorável. Isso, diluir, antecipar gargalos, tentar fugir das armadilhas de mercado. Né? Isso é pensar antes. Use mercado. Use
uso e eficiência. Eu acho que essa talvez seja uma coisa interessante do governo. Permitir o acesso do produtor a esses mecanismos de mercado. Né? Dilua as apostas nos instrumentos e ao longo dos meses, ou seja, não aposta tudo de uma vez. Olha, tem muita gente que segurou café 80% da safra para vender na entre-safra, acreditando que o preço é subir. Coloca em risco o teu operacional. É muita coisa. É apostar demais uma alta do preço. Se for para você especular, especula com especular. Estou usando o termo certo. Se for você segura na safra para vender na entre-safra, está especulando com uma alta no preço, não é verdade? Se for para fazer isso, faça com responsabilidade. Ou seja, não comprometa o teu operacional. E outra coisa, existem mecanismos que são muito interessantes para isso. Por exemplo, você já está pensando, ele está falando ali para mim ter cuidado, o mercado vai cair, está pessimista demais, não vai dar isso não. Eu não vou apostar, vou segurar no café e vou vender. Mas eu vou dizer o seguinte, aposte na alta, legal, aposte na alta. Mas existe um mecanismo interessante para você apostar na alta, que são os mercados de opções. Quer apostar na alta? Compre uma opção de compra, uma call. Você vai fazendo a tua negociação normal ali, tranquilo, e se o preço subir, você exerce aquele teu papel de compra lá e ganha com a alta do mesmo jeito. Essa é uma forma de você olhar para o mercado com responsabilidade, ou seja, você não compromete o teu operacional e mesmo assim você não deixa de aproveitar uma alta, não deixa de acreditar na tua crença de alta. Né? E aqui, para terminar, só para aquele gráfico, esse é a evolução gráfica do preço na agora, 90 até agora. Olha só, eu pergunto para vocês quantas vezes o preço de café, independente se é em dólar, se o dólar vale menos, enfim, olha quantas vezes o preço do café rompeu ali nos 3 dólares por libra-peça. E olha quanto tempo ele ficou acima dos 3 dólares por libra-peça. Tem gente que não deu tempo de aproveitar, de tão rápido que foi. Eu digo para vocês que um cenário de crise é quando o dólar baixa, quando o café baixa a crise mais brava, né? Quando ele cai abaixo de $1 por libra-peça. E ali, em torno de 1, de 2, seria onde ele tende a ficar por mais tempo. Né? Lógico que a gente agora tem que pegar essa questão do poder de compra do dólar, que não é o mesmo, então não dá para você imaginar o mesmo que se imaginava na década de 90 com o poder de compra. Mas é interessante a gente notar isso. Quando o preço vai acima dos 3, acima de 2 ele também não fica por muito tempo. Só pedir. E olhar, ou seja, aproveitar. O mercado às vezes te oferece oportunidade, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Da minha parte era isso aqui, esse meu contato, telefone e tal. E, bom, não sei qual que é o procedimento. Eu acho que o importante, por isso que eu sugeri que Gil falasse primeiro, é que isso ia ser uma chacoalhada no nosso sono depois do almoço. Nós temos algum tempo tentando entender o mercado. Tem ali o grande produtor na Bahia, em Minas Gerais e em São Paulo, o Glauber, que está ali dizendo, me ligou outro dia dizendo o que está acontecendo, eu também não sei. Em novembro, no Café, a gente procurava saber qual era a razão do preço estar caindo e conversava com 5 pessoas, não tinha conclusão. Semana passada, na reunião do Conselho Nacional do Café, antes da reunião do CDPC, várias pessoas que estavam lá no CNC em Brasília, bom, qual é a explicação? Então, cada um dá uma interpretação. De manhã eu dei uma aqui, chutei sugestões, o Gil já diz ali, poxa, eu acho que não é bom fazer retenção agora, porque depois vai ter mais café e aí junta que está retida com a que vai chegar. Eu não sei. Então, eu acho que o importante e a razão de nós termos nessa programação aqui esse debate é exatamente tentar fundamentar para o produtor que está aqui o que é que ele pode prever. Então, eu acho que agora, se aceitarem a minha sugestão, nós iríamos ouvir todo mundo, cada um vai anotando então os questionamentos que tiver, para a gente não interromper várias vezes, e vamos ao final então ouvir o que é que a nossa plateia entendeu do que se falou aqui. Então eu acho que
podemos começar por Guilherme e fazer até a outra ponta. E o doutor Luiz Rafa, se quiser dar um pitaco, está liberado. Eu falo afinal, quando chegar a vez dele. Presidente, não pedi a sua permissão, mas sei que o senhor concorda que eu me dirija ao público aqui de baixo. Você foi convidado para fazer o que você está fazendo. Obrigado. Bom, o tema da minha palestra é exportações de café. O Gil fez uma apresentação, já tocou em vários pontos, então eu vou procurar passar por isso mais rapidamente e comentar alguns aspectos dos pontos que ele se referiu. Muito bem, tem uma série de exportações aí nos últimos 5 anos, em que o propósito da apresentação da tabela é mais mostrar, a partir dos dados de exportações efetivas, reais, e das projeções de consumo interno da BICS, em ano safra, os volumes que nós exportamos. O senhor observa aí que nesse período nós tivemos muito próximo dos 50 milhões de sacas de desaparecimento em média. Eu mencionei aí os números da Conab, temos uma comparação, mas é sabido que elas apresentam um número de projeções aí um pouco abaixo daquilo que acaba se confirmando, uma parte pode ter saído do estoque. Então, o que me interessa frisar? Nós estamos comercializando há 6 anos 50 milhões de sacas. De repente, produzir 50 milhões de sacas virou abundância, certo? E nós teríamos que tomar medidas para acabar com essa pretensa abundância, como proibir o plantio de café e uma série de coisas. Muito bem. No ano civil, 2012-2011, isso é importante também ter em consideração, as nossas exportações recuaram em 2012 33 milhões de sacas para 28 milhões de sacas, justamente no ano considerado no ciclo de alta. Razões: o primeiro semestre foi praticamente o que sobrava, o que sobrou na safra passada. Eu diria que esse ano foi o menor estoque de passagem, e no segundo semestre nós tivemos uma série de problemas. Um deles, a questão das chuvas, que atrasaram a colheita, a entrada do café no mercado. O produtor capitalizado reteve um pouco mais do fluxo de venda, porque o mercado era cadente nesse período. O governo colocou a linha de crédito alta, R$1 bilhão de cooperativas, então tudo isso contribuiu para levar a uma redução. Tudo bem, a expectativa é que esses 4, 5 milhões que restaram, que deixaram de ser exportados, sejam no primeiro semestre, como o Gil fez uma referência a esse respeito. Observe-se que Conilon foi baixo, teve uma queda aí de 60%, Conab Moído, certamente aqui vai se referir a isso, e o Soludo, que registrou um ligeiro crescimento, perda de 2 bilhões e 400 milhões de dólares nesse período. Muito bem. Aqui tem uma abertura da exportação das várias qualidades de café. Eu vou passar por cima, porque não vejo aí maiores pontos para chamar a atenção. E anualizada, em fevereiro agora, nós estamos com 28 milhões e 600, contra 32 do período anterior,
quer dizer, está ligeiramente retomando as exportações, o Conilon continua em queda de exportações, o Solúrio está na mesma coisa. Qualidade, aquela que nós vimos, arábica. Aqui eu chamaria a atenção, no ano civil 2013, em 12 meses nós tivemos aí 4.700.000 sacas, uma receita próxima de $1 bilhão, 933 milhões, preço médio de 198, cerca de 30% inferior ao do ano passado, que é do arábica principalmente. Preço médio da exportação do café em grão, $197 por saca, média do arábica 185 e dos chamados cafés diferenciados, que são os cafés rotulados como especiais, gourmet, certificados, orgânicos. Esse grupo de cafés, que corresponderam a 20% da exportação brasileira, gerou um preço médio de $258 por saca, portanto 25% acima da média. Esse acompanhamento vem sendo feito há alguns anos e nós estamos no último ano, em 2011, correspondeu a 25% de exportação, caiu para 20% pelos conhecidos problemas de qualidade que nós estamos enfrentando, mas exibe aí uma tendência de crescimento nessa faixa de qualidade. Aqui, usando os dados da OIC, o Gil fez uma apresentação também sobre eles, mas eu chamaria a atenção o seguinte: o volume de exportações evoluiu de 104 milhões de sacas em 2011 para 113 milhões em 2012. Isso é o conjunto das exportações de países produtores de café para todos os destinos. Muito bem, isso projeta uma situação de abundância, quer dizer, o mercado de um ano para outro aumenta aí cerca de 9 milhões de sacas e exatamente esses 9 milhões de sacas ocorrem no grupo de robustos. O Brasil perdeu um pouco, os soares cresceram um pouco, a Colômbia perdeu um pouco, essa coisa toda, mas o fato é 9 milhões de sacas de um ano para o outro. Então, isso é abundância, isso é o que explica a queda. Mas mais para frente eu vou voltar ao tema. Olhando anualizado, nos últimos meses terminados em janeiro de 2013, já divulgados pela OIC, o número continuou aumentando, que era 113, passou a 114 e pouco. Quer dizer, essa tendência de volume de exportações razoavelmente elevados pelos países produtores continua. Muito bem, aqui os senhores têm uma comparação, já que o tema hoje justifica, é apresentado como justificativa para essa expansão enorme das exportações do robusta, é a substituição do arábica pelo robusta. Os senhores observam nos últimos 2 anos, e agora é exatamente o período em que os preços estão mais aproximados entre si. O diferencial, por exemplo, abril de 11, esse período que foi de abril a fevereiro do ano passado, o volume de abertura entre os dois preços era mais ampla. Exatamente agora que a gente assiste ao problema apresentado como de substituição de origem, são todos os preços mais próximos. Né? O arábica de abril de 11 para cá caiu significativamente e o robusta manteve, que foi o café o mais exportado, quer dizer, contrariando qualquer teoria econômica, aquele que expande, que aumenta, é o que sobe, e o que houve retração. Os senhores olham, por exemplo, que de 2011 para 2012, o Brasil deixou de exportar 4 bilhões e 700 mil sacas de arábica. Embora uma parte tenha sido ocupada pelos usuários centrais, mas o fato é que houve um volume de oferta de arábica menor e ainda assim o preço viu para baixo enquanto o outro subiu.
Muito bem. Uma das explicações que eu me inclino por ela para justificar a maior parte desse fenômeno é que nós estamos habituados, a nossa cultura geral, é que a exportação do café é aquela que se verifica. A gente tem em mente que a exportação é a que vai para a Europa, 50 e poucos milhões, nos Estados Unidos, 20 e poucos milhões, no Japão 10, essa coisa toda. Porém, nos últimos anos, começou a se formar um novo mercado, não colocado dentro da análise e do entendimento dos especialistas. E qual é esse mercado? É o mercado de países produtores. Certo? Vocês observam aqui que de 2000 a 2012, as importações feitas por países produtores evoluíram de 1 milhão e 300 para 11 milhões de sacos. Bem, quando a gente olha aquele número da OIC, 113, 114 milhões de sacos, esse número está lá. Certo? Quer dizer, é um número que evidencia que nós temos que comparar, fazer as comparações, levando em conta esse novo mercado, que tem uma pujança extraordinária. Ele cresce a taxas de 4, 5% ao ano. Quer dizer, 2011, essa tabela da Organização Internacional mostra 9.300 e 11.300, e por aí afora. Então, isso aqui é um elemento que tem que ser muito bem estudado. Por quê? Porque o que é que ocorre no consumo dos países produtores? É um consumo, melhor, olhando também a uma outra tabela da OIC, que eu não tive como compilar em tempo, ela mostra que ano passado, dos 13 bilhões de sacos exportados e do aumento de 8 milhões de sacos de café robusto, 7,5 foram exportados pelo Vietnã e pela Indonésia, exatamente pelos países produtores. Senhores, olha o seguinte, e quando a gente fala em robusta, da exportação do robusta, se destina ao quê? Ao consumo interno desses próprios países, porque é o Brasil. A Colômbia, por exemplo, pasme, que é um país que tem uma tradição cafeeira quase tão longa quanto do Brasil, conhecido como mercado de alta qualidade, 70% do consumo colombiano é formado por café solúvel, que é robusto. Então, um volume, um fluxo enorme e consistente de café robusto do Vietnã, Indonésia, está se dirigindo para outros países produtores. Então, isso altera completamente a situação de análise. Quer dizer, no momento que nós começamos a abstrair este estudo daquele total da OIC, a gente vê, por exemplo, que o Gil focalizou isso muito bem. Quer dizer, não obstante o volume total de exportação que tem se expandido grandemente, o estoque cresce pouco. E a gente sabe que o consumo na Europa, Estados Unidos e Japão cresce muito modestamente. Aonde ele apresenta taxa de crescimento expressivo é exatamente ou nos países emergentes europeus, Rússia, Ucrânia, etc., e nos países produtores. Muito bem. Isso, para o Brasil, também não é muito bom, porque a nossa participação nas vendas para países produtores não é expressiva. Dos 11 bilhões e pouco, nós exportamos 900 mil sacos. Quer dizer, menos de 10%, quando nós temos 28, 29% dos mercados tradicionais. Por quê? Exatamente pela qualidade do café que é demandado. Desse volume de 900 mil sacos que nós exportamos para países produtores, 280 mil foram formados por solúvel, processado, 200